boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui abrindo o nosso webinar, Crivellio Advogados. Eu sou Fabiano Santos, cientista político, professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho participado de vários webinários aqui com o Erickson Crivellio, principalmente nas análises de conjuntura política. E, na noite de hoje, eu farei as vezes do Crivellio, além de participar aqui como debatedor, né, mediador e comentador das apresentações que serão feitas. O Crivellio me pediu, por possibilidade de estar aqui, e pelo interesse do tema, pela urgência do tema, não nos pareceu interessante adiar, né? Até porque Carolina e João já tinham amarrado essa agenda. Então, ele me pediu, nesse sentido, para fazer a ancoragem, né? Para fazer também a direção dos trabalhos. Né? Então, sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma, é um prazer. Prazer receber todas e todos vocês. Qual é a nossa ideia, conversando com o Crivellio, para essa semana e para a próxima? Aproveitando o contexto do 7 de setembro, né, onde um grande acontecimento político teve lugar, né, no país, produzir debates em torno desse acontecimento, né, essa foi a ideia, desdobrando em 2 semanas, como eu falei. Nessa primeira semana, abarcando propriamente o fenômeno político, em torno do que é chamado na crônica política de bolsonarismo. Né? E, na próxima semana, analisando a reação da economia, né, do mercado financeiro, das forças econômicas ao 7 de setembro. E será certamente uma grande discussão. Nós teremos a participação do economista Luiz Gonzaga Beluso, dispensa apresentações. Hoje, nós vamos circunscrever a discussão à questão política em torno do bolsonarismo. E é um grande prazer, e quero logo agradecer, né, em nome do Crivellio, a disposição da Carolina de Paula e João Feres de estarem aqui conosco. Eu vou apresentar rapidamente. Primeiro, a Carolina de Paula é uma cientista política especializada em comportamento político, em pesquisas de opinião, métodos qualitativos. Tem mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É uma parceira de longa data com quem tive o prazer de trabalhar. Ela trabalhou no meu laboratório, no Núcleo de Estudos sobre o Congresso, aqui no Instituto. E hoje é diretora do Data IESP, que é um instituto de pesquisas aplicadas no nosso instituto. E quero apresentar aqui o João Feres, né, que é parceiro meu, professor aqui do IESP, cientista político, né, tem o seu doutorado na CUNY, da cidade de Nova York, doutorado em ciência política. E o João coordena aqui no IESP, comigo, o Observatório do Legislativo Brasileiro, um laboratório que temos especificamente voltado para a atividade do Congresso, e ele também coordena o Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, um laboratório voltado para questões de opinião pública, comportamento político e mídia, né? Grande imprensa e mídias hoje em dia, mídias e redes sociais. Carol e João fizeram uma pesquisa recente que tem tido uma ampla repercussão, uma pesquisa sobre o bolsonarismo. Né? O contexto institucional dessa pesquisa, até pediria para eles narrarem, que também é interessante conhecer.
mas foi uma pesquisa, um grupo grande de grupos focais em torno do fenômeno político do bolsonarismo. E eu queria convidá-los, nessa noite, a fazer uma reflexão sobre o 7 de setembro. O que eles acham? Se acrescentou, se não acrescentou? À luz dos resultados da pesquisa, o que podemos prospectar, em torno desse fenômeno político. Então, essa é a ideia. Apresentação da pesquisa e algumas reflexões em torno da conjuntura recente marcada pelo 7 de setembro. Esse foi o convite da noite. Tá? Um grande prazer recebê-los, agradecendo mais uma vez. E nossa ideia é fazer 20 minutos cada fala. A Carol começa, não é isso? E depois o João complementa. Depois abrimos, eu faço alguns comentários e depois abrimos para a participação de todas e todos. Ok? Então, mais uma vez, boa noite. Carol, a palavra é sua. Fabiano, boa noite. João, boa noite a todos e todas aqui presente. Queria agradecer o convite, né, do Crivelley e seu também, a organização da Ana Paula, bastante eficiente nesse evento. E é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês, compartilhando os resultados dessa pesquisa, que acabou saindo num momento bastante interessante, né, dessas manifestações, que a gente consiga ter um bom debate. Então, a nossa ideia nós dividimos, eu e o João, para não ficar muito repetitivo. Então, a ideia é que eu apresente os resultados gerais da pesquisa e eu passo para o João e ele faz uma conexão, né, com o 7 de setembro e algumas considerações aí pensando sobre o futuro também, né, pensando um pouquinho. E, claro, aí na hora do debate nós respondemos as questões de vocês. Então, a pesquisa ela é bastante extensa, uma pesquisa com 24 grupos focais, então, feita no Brasil inteiro. Eu vou projetar aqui, acho que fica mais fácil os resultados. A ideia é assim, a gente depois pode disponibilizar o relatório para quem tiver interesse, ele é público, e então, como é um relatório bastante extenso, vou tentar dar uma acelerada, são muitos temas, né? Então, a gente precisaria de mais tempo, acho que um dia inteiro, para ficar discutindo todos os assuntos que a pesquisa tratou. Mas eu vou tentar passar por todos eles, especialmente a questão dos valores envolvendo o bolsonarismo, né, que é algo bastante interessante para a gente pensar aí sobre essa base que, né, foi até o 7 de setembro. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar minha tela. Vocês conseguem ver já? Sim. Então, essa pesquisa, ela foi feita, como o Fabiano falou, né, pelo LEMEP, que é o laboratório que o João coordena no IESP, o Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, com o patrocínio e financiamento do IRI, que é o Instituto de Reforma das Relações Empresa e Estado. Né? O IRI tem feito uma iniciativa agora de começar a fazer pesquisas numa plataforma que trabalha com análises políticas, econômicas. Então, nós trabalhamos juntos aí nessa pesquisa. Bem, como o título da pesquisa já sugere, né, a ideia de bolsonarismo no Brasil, até a ideia da gente tentar entender o que é esse bolsonarismo, a gente escuta muitas vezes falar em bolsonarismo, a gente não sabe se é uma doutrina, o que é, se existe de fato um bolsonarismo, né? Então, nós usamos aí como o título da nossa pesquisa, justamente para tentar trazer luz nessa ideia, né, do que seria esse bolsonarismo, e aí as pessoas que conformam esse bolsonarismo. Então, a gente sabe que desde o início do mandato do Bolsonaro, existe uma base fiel que mantém esse apoio dele, né? A gente estima, as pesquisas quantitativas estimam em torno aí, ainda hoje, em torno de 30%, um pouco menos, né? Às vezes varia entre 20% a 30%, mas seria essa base de apoio. Claro que em alguns momentos a gente sabe que ela variou um pouquinho, o auxílio emergencial teve uma diferença de extrato, né, de apoio, de base de quem apoiou. Então, mas, de modo geral, seriam esses 30%. O que a gente, o que motivou, no caso, a pesquisa, foi tentar entender de uma forma mais aprofundada, né? Os surveys são extremamente interessantes, mas eles não aprofundam algumas questões que somente a pesquisa qualitativa traz, que é no sentido de tentar entender, assim, assuntos complexos como a adesão de valores, de uma maneira mais conjunta e integrada, né?
Então, a nossa questão aqui seria tentar entender, em âmbito nacional, motivações, valores, crenças, interesses desses apoiadores do Bolsonaro, que é algo que às vezes a gente vê no número e fala assim, mas enfim, mas o que essas pessoas de fato pensam? A gente tem uma noção, às vezes, conversa com um apoiador do Bolsonaro, mas nós não tínhamos ainda uma pesquisa nacional que desse conta de um modo sistemático dessas questões, né? Então, algumas pesquisas que foram feitas, elas foram feitas no Sudeste, algumas pesquisas mais, assim, etnográficas, mais qualitativas, né, nacionais. A nossa pesquisa é a primeira pesquisa. Então, nós tínhamos 4 objetivos principais. O primeiro, que é o central, até que a gente vai focar mais aqui hoje, é tentar entender essa base que eu falei de motivações, valores, crenças e interesses, né, desse público. Aí, cruzando, então, o apoio do Bolsonaro com outras variáveis que são relevantes, que nós já vimos nas pesquisas quantitativas, que é a questão da idade, localização regional e a religião dos apoiadores, que a gente sabe que é uma variável muito importante para entender essa base aí do Bolsonaro. Então, é interessante a gente pensar, é importante a gente destacar que a pesquisa ela tinha esse foco dos valores e crenças e motivações dessa base de apoio, né? Mas a gente também resolveu olhar um pouquinho a questão do voto, né? Então, como cientistas políticos, a gente também nunca escapa muito dessas questões. Então, nós trouxemos também um eixo para tentar entender por que as pessoas votaram, tentar entender essa motivação do voto em 18 e algumas projeções já de futuro para 2022. Também nós tínhamos o objetivo de mapear os hábitos de acesso à comunicação, né, tentando entender um pouquinho mais aí sobre esse consumo, né, se é rede social mesmo, como a gente já imaginava, né, em relação ao Bolsonaro, mas a gente tem alguns dados interessantes sobre isso que até o João vai falar com mais profundidade. Bom, então nós tínhamos 4 grandes temas, esses objetivos e essas temáticas, né, a nossa pesquisa discute muito dessa vida atual, a pesquisa acabou sendo feita no contexto da pandemia, então é inevitável que a gente tocasse nos assuntos da pandemia, né, a questão da economia nesse momento, os valores, nós fechamos em 5 grandes famílias, digamos assim, 5 eixos, né, de valores, que são a família, a questão de gênero, né, a segurança, a questão do porte e posse de armas, a corrupção, lava-jato e rachadinha, os militares no governo e na política, e, claro, a pandemia, né, a questão da vacina, ciência e negacionismo. Então, como eu já falei, é uma pesquisa qualitativa que foi feita com grupos focais online, até pelo contexto da pandemia, né? Então, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar em grupos focais, geralmente a gente conhece mais as quantitativas, né? As qualitativas são mais desconhecidas. Então, as pesquisas qualitativas, elas têm essa ideia de ouvir as pessoas, deixar o participante do modo mais livre, né, para que ele possa refletir, falar suas percepções e refletir também em conjunto com os outros participantes. Então, ela tem essa dinâmica que não é de mensuração de percentuais, né, o ganho dela é justamente na profundidade dos conteúdos. Claro, lembrando que a gente teve toda uma metodologia para criar esses filtros de recrutamento para que a gente tivesse pessoas específicas que nós grupos, né, com características que nós gostaríamos, como por exemplo a necessidade de ter votado em Bolsonaro em 2018, que era o nosso filtro central. Então nós fizemos esses grupos, foram 24. Usamos as variáveis bastante tradicionais nas pesquisas de opinião pública, como sexo, renda, escolaridade, idade. Usamos também a questão religiosa, então nós tínhamos grupos somente com evangélicos, que nos permitiu também fazer conclusões em relação a esse segmento. E nós colocamos uma variável filtro, que também para a gente era muito interessante. Nós fizemos grupos com pessoas arrependidas do voto, para tentar entender por que essas pessoas se arrependeram, né? Afinal de contas, o que levou elas a votar no Bolsonaro e deixar de votar agora no Bolsonaro. Então, nós fizemos grupos nas 5 regiões do país, usando uma capital de cada região, né? Então, claro, colocando nas 2 principais metrópoles, Rio e São Paulo, então nós fizemos em 6 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, Belém e Recife. Os grupos mistos, homens e mulheres, foram 24 grupos, com duração média de 1h15, em torno de 8 participantes, sendo que eles foram realizados na segunda quinzena de maio. Então, é importante a gente lembrar que
no caso, como nossa questão não era eleitoral, os grupos ele tinham essa finalidade mais de motivação, valores. Então, claro, é importante a temporalidade em que eles foram realizados, mas ele não é uma pesquisa eleitoral, né? Então, ele tem uma, digamos assim, uma validade sobre os dados e resultados maior do que um survey ou uma pesquisa que estivesse focada em mensurar uma questão de momento mesmo, de conjuntura. Então, aqui tem um quadro geral dos grupos, né? A mistura de idades, classes, claro, focando mais na classe CD, que é a classe mais fundamental aí que a gente vê nas pesquisas do survey que tem apoiado o Bolsonaro. Eu vou passar rapidinho por algumas questões, porque é muito assunto, né? Para tentar cumprir aí meus 20 minutos, eu já gastei alguns. Espero que dê tempo. Então, a questão inicial, né? Nós começamos falando sobre o contexto, sobre a vida atual, o contexto da pandemia. Então, o que a gente percebe ali em maio e agora, recentemente também, outras pesquisas qualitativas que nós estamos fazendo, é que a situação, realmente, as pessoas têm avaliado de sentimento muito negativo, né? Tanto da questão financeira, a própria vida, a questão do desemprego dela mesma, uma percepção muito forte sobre a inflação do dia a dia, que é essa do aumento, né, dos alimentos, arroz, carne, óleo, e especialmente os combustíveis. O que a gente percebe, vocês vão ver aqui ao longo da minha apresentação, é que sempre existe um corte, né, entre aqueles que são os que ainda continuam apoiando o presidente, né, a base fiel, que a gente chama, são os não arrependidos do voto, e também aqueles dos arrependidos. Então, a gente vai fazendo esse jogo aí para vocês observarem as diferenças de avaliações de acordo com essa aprovação ou não do trabalho do presidente, né? Então, entre aquelas pessoas que têm o apoio ainda muito forte, muito fiel, a gente identifica a questão, são principalmente os evangélicos e as pessoas acima de 25 anos, existe uma percepção de que 2021 está acontecendo uma retomada econômica na visão dessas pessoas, né? Mas ainda que de forma tímida. Então, o que a gente percebe? Que na maioria das pessoas, né, tem esse aumento, algumas exceções, algumas profissões, especialmente na área de saúde e tecnologia, mas algumas citações aqui que a gente traz da pesquisa são bastante elucidativas, né? Na minha área, impactou demais. Os contratos vão terminando e não acontecem novos. Foi um ano muito difícil, 2020, e 2021 ainda pior. É visível o aumento dos moradores de rua. Isso cresceu enormemente. Para a maioria das pessoas, piorou muito. Isso ainda vai se estender muito, durar muito. Então, é um eleitor aqui do Rio que fez essa afirmação. E agora, vocês percebem que na citação abaixo, né, de Belém, uma citação de uma pessoa evangélica não arrependida do voto. Teve aumento bastante alto. Eu tiro isso pelo preço do gás. Chegou a R$100, está num preço muito alto. Então, todo mundo percebe, mesmo quem apoia o Bolsonaro, percebe que a vida está muito difícil. O que vai ter de diferente, nesse caso, é a identificação dos responsáveis pela piora na economia. Então, a gente vê aí essa distinção. Então, os arrependidos, eles vão fazer o quê? Eles vão acreditar o Bolsonaro, essa responsabilidade na condução da crise sanitária, né, e nossa incapacidade dele de gerir a economia. Já aqueles que continuam bolsonaristas, eles vão ponderar. Então, isso vai acontecer ao longo da pesquisa, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão justificar a piora citando os governadores e os prefeitos como gananciosos. E já aqueles mais enfáticos fazem uma defesa muito intransigente do presidente, né? Já que os problemas econômicos seriam causados pela pandemia, que é uma fatalidade, enquanto o presidente estaria ali não poupando esforços, né, para combater a doença, sendo atacado constantemente pela mídia e pelos outros políticos. Então, isso é um outro ponto também que sempre aparece na fala desses eleitores fiéis, é a questão do quanto o Bolsonaro é vítima, né? Vítima da mídia, vítima dos outros sistemas, do sistema político, dos prefeitos e governadores que fecharam tudo. Então, isso vai aparecer de um modo bastante constante, essa ideia do Bolsonaro como uma vítima. Outro aspecto também interessante que a gente começa a perceber quando a gente faz essa introdução, né, da pesquisa, é a reprodução de algumas falas dos mais fiéis a falas do próprio Bolsonaro. Por exemplo, aparece muito no discurso deles assim, a responsabilização da crise econômica, a política do fica em casa, virou uma expressão em vários grupos. Então, as pessoas falam, né, ali, por exemplo, a principal responsabilidade que eu vejo é dos governadores por terem feito esse isolamento, o tal fica em casa,
como em Santos, fora outros portos por aí, como o de Manaus, que é bastante rentável, né? Então, aí um eleitor também que não se arrependeu. Aí o outro, eu acho que são os governadores os culpados. O governo daqui adora que a gente pague imposto, tudo, para ele tudo imposto. Ele bota para quebrar mesmo em Pernambuco. Então, essa responsabilização dos governadores, né? E a culpa seria deles por terem quebrado a economia, que é um discurso que o Bolsonaro tentou fazer ao longo do tempo. E dentro da base fiel, foi uma narrativa bem sucedida, como a gente percebe nos grupos, essa reprodução aí desse discurso. Bom, aqui entrando já mesmo no cerne da nossa pesquisa, que são as questões, diz respeito à questão dos valores, qual foi a nossa estratégia, né, para a gente trazer essa discussão com eles, como apresentar isso metodologicamente? Nós selecionamos 5 vídeos do Bolsonaro mesmo, sejam dos canais ou falas dele que repercutiram disponíveis na internet, né? Falas do Bolsonaro sobre essas questões. Então, a ideia era que eles assistiam os vídeos, aí nós perguntávamos espontaneamente o que eles achavam, se concordavam ou não, para a gente ter esse retorno espontâneo. E, a partir disso, nós íamos estimulando com outras questões. Então, a gente trouxe um vídeo, o primeiro deles, foi um vídeo sobre família, em que o Bolsonaro afirma que família é homem e mulher, com bastante... foi durante aquela manifestação da Marcha para Jesus, né, manifestação Marcha para Jesus, em que ele faz um discurso falando que a Bíblia fala que família é homem e mulher, e que ele apoia isso. Então, era a primeira reação que nós gostaríamos de ouvir dos participantes. Então, o que a gente percebe, né? Que a intensidade dessa defesa, né, da família tradicional, homem e mulher, né, casamento homem e mulher, ela vai caminhar em paralelo a esse vínculo religioso do participante. Então, essa menção à Bíblia Sagrada, que orienta a união entre homens e mulheres, faz parte dos argumentos do público evangélico, que faz parte do vídeo do Bolsonaro, né, da fala do Bolsonaro. Já os mais moderados, né, mesmo quando eles estão concordando com o Bolsonaro, eles criticam o modo dele falar isso. Há um incômodo muito grande com o comportamento, a fala agressiva, desrespeitosa, né? Agora, já os grupos de participantes que são arrependidos do voto, a gente tem uma avaliação totalmente diferente, né? De pessoas que não acreditam nisso, que o conceito da família do Bolsonaro é equivocado e não condiz com a atitude de um presidente. As pessoas criticam essa fala, dizendo que a família é a base no amor, né? Independente de combinação de gênero. O que a gente percebe somente em Curitiba, a gente tentou pegar essa questão regional, se teve diferença entre as cidades, nós vimos que em Curitiba, somente em Curitiba, que tinha essa aproximação mais conservadora, digamos assim, né? Mesmo dentre as pessoas arrependidas ou moderadas. Então, a gente vê lá, o conceito de família está em constante mudança, nem sempre a família é formada por pai e mãe, família onde tem amor. Ao afirmar isso, você está deslegitimando os outros tipos de família. Não é legal dizer isso. Aí a outra pessoa evangélica diz, eu concordo que casamento tem que ser homem e mulher. Eu acho muito bonito ele combater essas coisas. Ele não aceita. E é por isso que a oposição parte de tudo para tirar ele. Para mim também casamento tem que ser entre homem e mulher. É assim que a palavra ensina. Então tem muito esse... a gente trouxe só 2 citações de cada para o relatório não ficar muito extenso aqui para vocês, mas no relatório maior nós temos várias citações e várias partem dessa perspectiva religiosa para fazer essa defesa aí da família. Agora, um outro tema, dentro ainda do subtema dessa temática da família, que o Bolsonaro toca no vídeo, é a questão da ideologia de gênero. Já esse tema, ele é muito mais unânime que a questão do casamento, né? A gente percebe que o apoio do presidente vai ganhar força, mesmo entre aquelas pessoas mais moderadas. E algo que ficou bastante, assim, claro para a gente, assim, foi repetido durante os grupos, esse entendimento que durante o governo do PT, a educação pública das crianças foi orientada para ensinar sexo. Então, a ideia de ideologia do gênero, muito ligada à esquerda, muito ligada a essa ideia de ensinamento do sexo, né? Então, são pessoas que reconhecem que ser educação... Os únicos, assim, que a gente percebeu que não concordam, não afirmam essa questão aí, não corroboram com essa ideia nebulosa de ideologia de gênero, foram justamente os arrependidos que conseguem fazer essa distinção. Mas a maioria dos participantes não possui essa noção
e afirma que caberia à família conversar com a criança e orientá-la do que se considera o correto. Então, o Bolsonaro ele consegue, né, trazer mais apoio, não só dos mais fiéis, mas também dos moderados para essa questão. Então, eles acreditam, os participantes ali, que seria uma modinha, né, que a mídia ajudaria a estimular essa questão também. O que a gente percebe também, outro ponto que foi bastante citado repetidamente, é a questão, né, da cartilha sexual falsamente atribuída ao MEC e também o falso kit gay, foram citados várias vezes, especialmente pelos bolsonaros mais ferrenhos, né, mais fiéis, como algo que ficou da gestão do PT e que eles combatem. Então, o Bolsonaro viria para tirar isso, por isso eles concordam com essa questão da família, que o Bolsonaro é o cara da família. Muito por essas questões, assim, bastante nebulosas e mal interpretadas e mentirosas, né? Então, é uma base de apoio da família com base nessas questões. Então, aí eles falam lá, por exemplo, em Recife, eles querem enfiar goela abaixo o pessoal que está na frente da ideologia de gênero, que quer essas leis, essa coisa toda. Eles querem que a gente aceite de qualquer maneira. Eu não acho decente isso. Então, existe essa repetição, toda hora eles falam assim, esse pessoal da ideologia de gênero, esse pessoal da esquerda. Então, a esquerda vem muito colada, né, com essa discussão identitária, né, de ideologia de gênero. Para eles, o mal todo foi causado lá durante o governo PT, que trouxe isso para dentro das escolas. Então, passando pelo tema da segurança, passando já para o próximo, a gente trouxe um vídeo do Bolsonaro, falando sobre a flexibilização do porte e posse de armas. Aqui a gente percebe que não tem consenso sobre o tema, começa a aparecer mesmo dentro do segmento que apoia o Bolsonaro. Então, para quem defende a medida, né, os principais argumentos são baseados na falta de policiamento em alguns bairros, essa demora da polícia chegar, que seria importante eles terem arma para se defender, aquela ideia de que o bandido já tem, então por que eu também não posso ter, né? Agora, quem não concorda com a medida acredita que violência gera mais violência. Já no segmento de arrependidos, vem a questão da segurança como um dever de Estado e não uma tarefa individual de cada cidadão, mas isso somente entre os arrependidos. Então, nem entre os moderados não surge, mas não existe consenso nesse tema. Assim, não são todos, mesmo aqueles que que ainda defendem o Bolsonaro, de que deveria flexibilizar mais essa questão do porte e da posse. Eu vou passar rápido, porque eu estou vendo que o meu tempo já está bem avançado, eu tenho ainda bastante assunto para falar, então eu não vou ler as citações só para ganhar um pouco mais de tempo. Então, a gente percebe que tem uma imagem muito idealizada dos Estados Unidos nessa questão. Isso vem muito. Argumentam que lá nos Estados Unidos funciona bem, tem muita arma, então se deu certo lá, pode dar certo aqui também. Isso aparece com muita frequência nos grupos, né? Agora, é interessante perceber que ele é usado, o exemplo dos Estados Unidos, mesmo daqueles que são contrários ao aumento da posse e porte, né? Mas daí o argumento seria que no Brasil as pessoas não têm educação, não têm muito conhecimento, não tem estudo, o Brasil não estaria, digamos assim, à altura, no momento, né, diante da população que não tem esse conhecimento para ter o acesso ao porte e posse de armas, né? Então, as pessoas, elas fazem uma comparação, assim, bastante corriqueira, né, com a questão da carteira de habilitação, que um dos argumentos, né, em defesa de quem defende o aumento da posse e do porte é que não seria fácil, né, de conseguir. Então, isso resolveria. Teria um curso, teria um treinamento, isso seria resolvido aí. Então, voltando só um pouquinho antes de passar para o próximo tema, a ideia, então, é um pouco, para quem é a favor, né, dessa flexibilização, é de que quem quer fazer coisa ruim faz. Então, a questão é que o problema são as pessoas, né? Já existem armas brancas como faca à disposição. Então, e, claro, a ponderação que eles fazem é o endurecimento do Código Penal, né, para evitar aí coibir, né, a questão dos acidentes e mesmo abusos, como eles dizem. Aí, entrando na questão da corrupção, né, Bolsonaro também tem um vídeo que nós mostramos para eles, em que ele fala que não há mais corrupção no Brasil, que ele acabou com a Lava Jato. Então, esse é um tema, assim, é uma fala forte que não repercute bem, de um modo geral, né, a questão de que ele acabou com a corrupção no Brasil. Então, eles acreditam que quem é fiel é o Bolsonaro, que acabou com a corrupção na presidência, que o Bolsonaro conseguiu segurar no Planalto, mas que no Brasil não, que a corrupção é endêmica, a política brasileira, né?
Já quem é arrependido vê que o vídeo é extremamente negativo e é uma farsa. Então, a gente também estimulou depois a questão das rachadinhas, mas ele só vai surgir espontaneamente entre as pessoas mais arrependidas. Já quando a gente estimula com aquelas pessoas mais fiéis, né, sobre a rachadinha, eles acreditam que existe uma separação total entre o que o pai faz e o filho faz. Então, eles acham que o Bolsonaro não tem culpa se o filho foi culpado e tem que ser investigado, né? Mas eles têm certeza absoluta da honestidade do presidente. Então, existe uma convicção muito grande de que o Bolsonaro é o político mais limpo e não faria isso, de modo algum. E outro ponto também que complica sobre a implicação da rachadinha para a população é que esse público, né, eles veem a rachadinha como algo que faz parte, né, da política brasileira. Então, todo mundo faz, vereador faz, deputado faz, então não seria uma corrupção nesse sentido grave. Teria que ser investigado, né? Eles falam, tem que ser investigado, mas não é algo grave. Então, a questão da Lava Jato, né, em que a gente percebe que a maioria deles discordam, né, essa coisa que ele fala que ele acabou com a Lava Jato, a gente percebe que é um público ainda bastante próximo dessa ideia aí de uma manutenção, né. A visão ideal seria que a Lava Jato continuasse para sempre, seria a Lava Jato que estaria, no caso, controlando a corrupção, segurando, né, o aumento da corrupção no Brasil. Então, especialmente aquelas pessoas, né, que são mais críticos, vão afirmar que não foi ele que acabou com a operação, que ele está mentindo de novo, e elas possuem uma avaliação ainda mais positiva da Lava Jato, esses arrependidos. Bom, entrando para a questão dos militares, que é uma questão até que repercutiu bastante na nossa pesquisa, foi a questão que nós passamos um vídeo do Bolsonaro falando que os militares, colocando como se os militares pudessem voltar, dando a entender o Bolsonaro defendendo, né, a volta dos militares. Então, o que a gente percebe? Que, no caso, assim, da questão da ocupação de cargos, por exemplo, por militares, a gente vai ver que existe um consenso muito maior, que é o próximo slide. Mas no caso do apoio do retorno da ditadura, o que a gente percebe é que não existe um entusiasmo, mesmo dentro daqueles eleitores, aquele grupo de eleitores mais fiéis, que apoiam o Bolsonaro de sua maneira geral, não existe esse desejo, ficou muito restrito a participantes muito isolados, aquelas pessoas que já têm visões muito radicais sobre todos os temas, né? Então, mas o que a gente percebe é que existe digamos assim, uma visão mais branda, né, desse público sobre a ditadura, que a ditadura no Brasil não foi grave, não tinha sido nem uma ditadura, né? No caso, ditadura para eles seria Venezuela e Cuba. Então, o que eles percebem é isso, que no caso, assim, um outro ponto também interessante sobre os militares é que o STF, até agora, né, já pensando um pouquinho já na questão do 7 de setembro, aparece na fala de alguns como, digamos assim, o STF persegue o Bolsonaro e ele seguraria nos militares para para equilibrar o jogo. Então, os militares serviriam para segurar um jogo que o STF desequilibra de perseguição ao Bolsonaro, à família do Bolsonaro e os aliados dele. Então, os militares serviriam para apoiar o presidente que estaria fraco, sempre ameaçado, né? Então, vem nessa ideia. O STF surge espontaneamente, até a gente nem toca nessa questão, ele vem junto quando a gente discute os militares com esse público aí mais fiel. Bom, como eu falei anteriormente, né, a ditadura é rejeitada, mas a questão da ocupação de cargos no Poder Executivo por militares, não. Tem uma visão bastante idealizada, né, de que os militares seriam pessoas que visam a ordem, então, que o Brasil está uma bagunça, os militares viriam para, digamos assim, colocar uma ordem aí nessa questão. Então, tem uma visão muito positiva desse público sobre a ocupação de cargos por militares. Agora, existe uma ponderação também, mesmo entre as pessoas, claro, mais entre os arrependidos, mais do modo geral também, sobre a incompetência, por exemplo, do Pazuello na condução do Ministério da Saúde. Então, tem essa sensação aí de que os militares ocupando cargos que não são técnicos paramilitares, cargos específicos paramilitares, não seria interessante, não seria legal. Então, eles criticam os apoiadores de modo sutil, né, mas criticam, e as pessoas que são arrependidas aí destroem, detonam mesmo, que seria um dos principais erros do Bolsonaro, teria sido esse. Agora, entrando já, finalizando aqui a parte dos valores, né? A pandemia, o que a gente percebe é que a grande maioria de fato quer se vacinar, mesmo as pessoas mais apoiadoras, né?
Agora, o que eles ponderam é justificando essa demora do Bolsonaro em comprar as vacinas, porque seria uma cautela, o presidente estaria protegendo a população, que não é algo da noite para o dia. Então, o vídeo que a gente mostra, o Bolsonaro fala assim, a vacina leva 4 anos para ser feita, por que a pressa? Vocês lembram dessa fala dele? Então, e as pessoas repetem, né? Interessante que quando elas assistem o vídeo, depois elas repetem, não, porque a vacina leva 4 anos para ser feita. Então, existe muito essa compra da narrativa do que o Bolsonaro fala, também no discurso das pessoas. Agora, diferente dos arrependidos, que vão ficar muito indignados aí com a questão da vacinação. E a culpa seria da Anvisa, em muitos casos, para eles, porque não liberou, o Bolsonaro não teria culpa dessa demora, foi a Anvisa que não liberou. Então, sempre existe uma justificativa aí do porquê dessa demora. Agora, a gente investigou também, dentro desse assunto da pandemia, a questão dos medicamentos, que o vídeo o Bolsonaro estimula, ele fala que ele usou, se curou. Então, o que a gente vê é que existe uma parcela bastante significativa, até dos moderados, né, que concordam com isso. O que a gente percebe, né, é que vem muito de uma ideia de que o tratamento precoce ele seria quase uma homeopatia, uma terapia complementar, que não traria muito risco. O brasileiro tem esse hábito de se automedicar, né? Então, ali tem uma fala até interessante, ele fala assim, sou totalmente a favor da ciência, sou a favor do tratamento precoce e a favor do antídoto. Quanto mais coisas a gente fizer contra essa doença, acho melhor. A gente percebe também que não existiu muito, a gente esperava ouvir até mais do público mais fiel, essa questão do negacionismo mais forte, anti-ciência, né? Então, não, em relação à pandemia, à vacina, a gente não percebe. Agora, o que a gente pode perceber em relação a isso foi a questão de alguns médicos, a classe médica se posicionando. Então, o contato mais próximo que esses eleitores e cidadãos têm sobre ciência são os médicos. Então, quando os médicos colocam em xeque, né, em dúvida, colocam assim como uma possibilidade esses medicamentos para curar a Covid, então as pessoas acreditam, bom, não tem consenso nem entre os médicos, a gente ouviu isso várias vezes. Logo, então, os estudos científicos também podem ser questionados. Então, os médicos vindo aí como um agente assim que gerou mais dúvidas nas pessoas em relação a esse uso dos medicamentos, né? Então, só para eu encerrar aqui e passar para o João, que eu já falei para caramba, a gente tocou também nesse assunto do voto em 2018 e 2022 para tentar entender aí por que, né, que eles votaram e o que fez alguns se arrependerem, né? Então, o que a gente percebeu, a gente esperava que até encontrar pessoas, a questão dos valores, a motivação que a gente trouxe do bloco anterior, né? Mas a gente percebe que a grande maioria não conhecia o Bolsonaro antes. E os apoiadores evangélicos, sim, são aqueles que votaram muito baseados nessa defesa dos valores, especialmente da família tradicional, como a gente apresentou lá no slide anterior, mas a maioria expressiva dos entrevistados foi realmente motivado pelo antipetismo. Então, isso ficou muito explícito na pesquisa, por esse desejo da ruptura com a classe política tradicional vista como corrupta e autointeressada. Então, até, especialmente as pessoas arrependidas tiveram essa motivação, né, daquele contexto, né, antissistema, anticorrupção. Então, a gente não percebe essa motivação muito forte em defesa dos valores conservadores, somente mesmo entre esse grupo, esse segmento mais evangélico. A influência também dos pastores, que a gente conseguiu pegar no recorte evangélico, teve uma variação de cidade, Rio de Janeiro e Curitiba. Os participantes falaram que os pastores não tocam muito nesse assunto. Já em São Paulo, Belém e Goiânia, nós ouvimos relatos de orientação do voto, diretamente no púlpito mesmo, nos grupos de discussão. Agora, já sobre 22, né? Isso também ficou bastante assim, explícito em todas as cidades. Aquelas pessoas que estão arrependidas, elas têm um sentimento de decepção, traição, muito forte, elas são extremamente frustradas. As pessoas falam que é o maior arrependimento da vida. E a gente percebe que existe uma parcela desses eleitores que gostariam sim de uma terceira via, né? Aquela ideia de terceira via, não gostariam de votar no PT. Mas o que a gente identificou foi uma parcela muito expressiva desses arrependidos, querendo, com uma nostalgia até do governo PT, das conquistas da era petista, né? Então, eles falam assim, naquele tempo, sim, as pessoas tinham acesso aos bens de consumo, mesmo pessoas que até não votaram no PT antigamente, então a gente percebe esse comportamento. Já os moderados afirmam que vão seguir votando no Bolsonaro se a situação continuar como está. Então, existe aí um estado de alerta, vão avaliar esse comportamento até o fim do mandato, a economia,
enquanto os mais fiéis, que são os evangélicos, não vão mudar o voto em nenhuma circunstância. Então, essas são as pessoas que realmente nenhuma característica, nenhum argumento, nenhum vídeo que a gente apresenta fazem elas criticarem o Bolsonaro ou mudarem o voto. Então, os resultados gerais da pesquisa ainda tem a questão das informações, do mapeamento das informações, mas eu vou passar para o João, que ele já vai abordar isso na fala dele e acho que já vai ficar completo. Então, aqui da minha parte seria isso. Muito obrigado, Carol. Obrigadíssimo. Então, sem delongas, João, por favor. Bom, obrigado, Fabiano, pelo convite. É um prazer estar aqui apresentando esse trabalho que a Carol e eu fizemos. Eu vou também aqui compartilhar a tela. Bom, então, eu vou falar das conclusões da pesquisa e, no meio das conclusões, eu falo sobre a questão da comunicação também, que eu acho que é uma questão que a Carol deixou e é bastante importante. Das conclusões, eu acho importante assim, conversar um pouco, já caminhando para o 7 de setembro também, que eu vou fechar com isso, para algumas coisas que chamam atenção nesse debate sobre o bolsonarismo, que está todo tempo sendo discutido pela mídia. A primeira, essa ideia do golpe militar, que o Bolsonaro sempre fala sobre isso, e a gente tem essa impressão, pelo menos, que há uma forte parte do bolsonarismo que defende ditadura militar ou golpe militar. Nos cartazes vê isso, a mídia mostra muito esse tipo de cartaz e tudo mais, mas quando a gente faz a pesquisa com os bolsonaristas, é uma minoria muito radicalizada deles que defende volta da ditadura militar. É surpreendente isso. Eles tendem a ver, isso corrobora um pouco os resultados de uma pesquisa do INCT, no qual eu e o Fabiano também participamos, né, Fabiano? Que tem uma edição deles, teve perguntas sobre ditadura militar, e a gente viu, eu fiz inclusive um texto sobre isso, que foi publicado naquela página do UOL, do INCT, que mostra que assim, não é muito aderente essa questão da ditadura militar. Assim, o bolsonarismo não significa, apoiar Bolsonaro não significa apoiar a solução militar, a abolição da democracia. Né? Ainda que os bolsonaristas tendam a ter uma visão mais positiva dos militares, como gente que respeita a hierarquia e tudo mais. Alguns acham que eles até ajudam na administração pública, outros não, há discordância em relação a isso. Né? Eu acho que os exemplos do Pazuello e tudo que rolou aí no Ministério da Saúde deu uma certa esfriada nessa questão, inclusive dessa imagem positiva dos militares da administração pública. Né? O complexo de vira-lata que a Carol falou é uma coisa interessante de se notar, porque a despeito do discurso nacionalista do Bolsonaro, e as pessoas falam, não, o Bolsonaro é um populista, né? E ele fala em camisa do Brasil, bandeira nacional, fala às vezes de povo e tudo mais, mas os bolsonaristas são muito pouco nacionalistas quando você vê no discurso, assim. Eles acham o Brasil um país decadente moralmente, um país ruim, eles constantemente comparam o Brasil com os Estados Unidos de uma maneira desfavorável para o Brasil. Isso surge muito forte, inclusive, na discussão sobre armamento, no qual eles acham que os Estados Unidos têm as melhores leis, e é muito recorrente isso. Tem as melhores leis de armamento, todo mundo tem arma, é mais seguro, porque todo mundo tem arma de uma maneira regulada, eles acham. Né? E que o Brasil devia seguir também nessa trilha. E é interessante notar que, inclusive, os arrependidos, né, que não mais apoiam o Bolsonaro, também tem uma visão negativa do Brasil. Né? E aí acham que os Estados Unidos é uma sociedade, é também um exemplo bom, só que o Brasil não consegue ser como os Estados Unidos e ter controle sobre o armamento, sobre a posse de arma que tem nos Estados Unidos, por isso que a gente não deveria ter. Né? Não deveriam ser liberadas as armas. Então, dos dois lados, tem esse complexo de vira-lata. É bem... Como a Carol disse, eu queria lembrar quem nos está assistindo que os grupos focais foram feitos, todas as pessoas que participaram votaram no Bolsonaro em 2018, e aí a gente separou entre pessoas que votaram e ainda apoiam e pessoas que votaram e se arrependeram. Tá? Outra percepção muito difundida é essa do Bolsonaro como mito, como exceção, como outsider da política. Né? Assim, apoiadores evangélicos, por exemplo, falam muito do Bolsonaro, inclusive, como tendo uma missão divina, né, de sanear a política. Né? Muitos desses apoiadores falam, olha, eu sei que as pessoas não gostam do estilo dele, a rispidez dele, a grossura, tal, mas isso faz parte, precisa ser assim, porque é assim que ele está revolucionando a política, é assim que ele está limpando a política. Isso é parte da espontaneidade dele, da franqueza. Vem o que supostamente seria um vício como uma virtude do Bolsonaro. Né?
Quem mais? E falam que ele, obviamente, é um cara azarado, porque teve pandemia, e a pandemia, na verdade, não permitiu com que ele fizesse, né, as coisas maravilhosas que ele tem o potencial de fazer, né? Então, assim, tem uma parte do eleitorado do Bolsonaro, não são todos que ainda apoiam o Bolsonaro, porque depois eu vou falar para vocês, existe uma diversidade maior entre os apoiadores, mas a parte mais renhida tem uma mistura, tem uma imagem muito carismática, a gente poderia dizer, dele, né? E isso confere a ele um efeito teflon, como se diz por aí, né? Então, muitos falam dele, por exemplo, às vezes, como se estivessem habitando a cabeça do Bolsonaro. Não, mas ele não quer fazer isso por causa... Dão razões psicológicas, né, internas. E aí, a gente também ali como estamos tratando a questão da corrupção, citávamos a questão do Flávio Bolsonaro, né, das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Imediatamente os apoiadores mais renhidos falavam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque filho não tem nada a ver com o pai não é responsável pelas ações do filho, precisa provar que tem alguma conexão, porque isso não tem nada a ver. Então, assim, essa ideia de que o Bolsonaro é um cara especial, é um cara que está um pouco acima vamos dizer, do mundo imperfeito em que todos nós habitamos, existe, né? Esse carisma existe, é presente, né? De que ele é um cara honesto, que apesar de tudo que falam dele, ele continua sendo honesto, ele continua tentando lutar contra a política corrupta, e tudo de mal que acontece com ele é, na verdade, produto da ação das instituições falidas, dos corruptos, das pessoas más que querem se pôr no caminho dele, né? Outra coisa que salta aos olhos é o que eu chamaria de insulamento ou isolamento, essas duas palavras são etimologicamente idênticas, né? Moral dos evangélicos. Surge muito nos grupos de evangélicos, a gente fez grupos específicos de evangélicos, uma percepção do mundo como se os evangélicos que se autodenominam cristãos correspondessem a um extrato diferente, um grupo moralmente apartado do resto da sociedade, né? Então, aquela coisa, os homens de bem, usam muito esse termo de homens de bem, citam muito Deus, né? Ou seja, Deus numa concepção teísta, né? Ou seja, Deus interferindo nas coisas do mundo, e isso é uma coisa interessante, porque assim, vem a política a partir dessa concepção de que existem os valores cristãos, existe a comunidade dos cristãos, e a política precisa ser pensada a partir dela, né? E isso tem consequências para o mundo, por exemplo, para a maneira, né, vamos dizer, para a sociabilidade política do grupo de evangélicos. Uma delas está na comunicação, por exemplo. Os evangélicos, eles têm uma probabilidade altíssima de rejeitar a Rede Globo e de ser informados por canais tipo Record, SBT, né? Alguns deles declaram discutir política também nos grupos da igreja no WhatsApp e nos grupos que antigamente existiam físicos da igreja, né? Outros, não foram muitos, né, que disseram também que pastores deram conselhos políticos, discutem política também. Dizem também visitar as páginas de Bolsonaro, mas não são só os evangélicos, isso não se limita aos evangélicos. Então, assim, esse isolamento moral, ele está correlacionado também com um certo isolamento comunicacional, ou seja, eles habitam redes de comunicação que estão apartadas, em alguma medida, né, do que a gente chamaria de mídia mainstream, dos jornalões, Rede Globo, mesmo Bandeirantes hoje em dia, né? Isso me leva a uma outra coisa, essa ideia de ruptura da esfera comunicacional. Por que eu estou chamando de ruptura da esfera comunicacional? Porque me parece que é muito importante a gente entender que o bolsonarismo ocorre numa situação comunicacional na qual as grandes empresas de mídia não têm mais a hegemonia, o monopólio da informação, né? Então você tem, por exemplo, de um lado a Globo, ela é rejeitada em massa pelos bolsonaristas, é uma coisa impressionante, chamam de TV de petista, chama o Jornal Nacional de Jornal Covid, assim, é quase 100% a correlação. Apesar de não ser uma pesquisa quantitativa, quando você vê 200 e tantas pessoas que participam e vê que todos que ainda apoiam o Bolsonaro rejeitam a Globo, e pessoas que dizem, não, antes eu assistia, mas agora não assisto mais, né? Então é bastante significativo, eu acho isso.
e aderem a esses outros canais. Então, eles estão, a esfera comunicacional não é mais uma só, existem canais bolsonaristas e canais não bolsonaristas que são muito críticos ao Bolsonaro. É assim, inclusive, que eles veem as coisas, né? Muita gente não vê TV, inclusive. Os hábitos de consumo de mídia também mudaram muito, né? Existe uma divisão, jovens tendem a não ver TV, né? É uma coisa muito de idade, e mesmo assim tem adultos que não vê TV hoje em dia, se informam por outros meios, né? Internet, maiormente. A gente até que achou que poucas pessoas relatavam assistir muito YouTube, né? Mas as pessoas usam sites de internet, sites informativos, mesmo sites de notícia, às vezes de mídias mainstream, às vezes de mídias não mainstream, né? Canal noticioso de rádio, de cabo, os bolsonaristas preferem a CNN ao Globo News, né? Por razões que dá para... E aí é o seguinte, existe também uma correlação, como eu disse para vocês, da preferência pelo Bolsonaro com a preferência pela Globo, de assistir a Globo. Se os bolsonaristas rejeitam a Globo em toto, as pessoas que se arrependeram de ter votado no Bolsonaro, essas sim assistem Globo, né? É claro que tem alguns, como o padrão se repete, tem gente que não assiste e tudo mais, mas existe essa coisa de que as pessoas aceitam a Globo, não tem problema com isso, né? Existe uma afinidade eletiva, como se chama. Bom, o que mais? Os bolsonaristas, eles relatam uma coisa muito interessante, que também mostra a ruptura da esfera comunicacional, que é assim, alguns deles dizem assim, não, eu até que frequento outros sites de notícia, vejo o UOL, G1, vejo o portal não sei o quê, mas toda vez que eu vejo uma notícia, ou na televisão, às vezes quando assisto o Jornal Nacional, né, mas toda vez que eu vejo uma notícia suspeita, que está falando muito mal do Bolsonaro, eu vou checar para ver qual é a verdade. O que eles querem dizer com checar para ver qual é a verdade? E nas páginas do Jair Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, ou de seguidores do Bolsonaro, para saber qual a versão dos fatos que estão lá, só que eles tratam de verdade, né? Então, existe essa ideia de que é possível você checar as notícias que vêm da mídia. Uma certa autonomia informacional, pelo menos, que as pessoas pensam ter, né? Isso está conectado, a ruptura da comunicação está conectada com a ideia de pós-verdade e negacionismo, né? Porque quando no item da Covid, da pandemia, a gente vê claramente assim, percepções e ideias que os bolsonaristas reunidos têm, que são, assim, são fake news, vamos dizer. São produzidas que a cloroquina cura, que foi criado pelos chineses a pandemia, né? Que o PT, por exemplo, distribuía kit gay nas escolas. Isso é quase consenso entre eles. É um fato isso, né? E alguns chegam a dizer, acho que a Carol até tocou isso, os mais reis chegam a dizer que a economia está melhorando, né? Ah, não, mas ela está melhorando. Mostram assim, um otimismo em relação à economia impressionante, né? Outra coisa que surge disso daí é que as fontes de informação são suspeitas. É uma percepção que também tem a ver com a ruptura, né, de uma certa hegemonia comunicacional, que é a percepção que a mídia, que os canais de informação são politizados. Todo mundo tem lado nessa narrativa, né, de alguns desses casos. Se todo mundo tem lado, eu vou escolher o meu, né? Alguns bolsonaristas se expressam dessa maneira, né? Então, é meio assim, não tem uma verdade só. Se todo mundo vai dar a notícia para o seu lado, eu vou ver do meu lado qual é e vou, na verdade, afirmar essa, né? Então, aí é um regime de pós-verdade mesmo. Uma coisa o pós-modernismo chegou, apesar do tempo ter saído fora de moda, não é verdade? Lembra de que falavam dessas coisas? E aí você vê como surge, assim, dentro dessa... Eu acho que uma evidência muito forte de que existe essa ruptura e que o grupo de bolsonaristas, particularmente os mais renhidos, está capturado por canais de informação, por redes de informação que são bolsonaristas, é o fato de que a gente vê, na discussão de vários assuntos, os bolsonaristas mais aguerridos repetirem argumentos de uma maneira quase idêntica e mecânica, né? A Carol citou isso, por exemplo, quando eu vou falar de armas, eles falam, não, mas é como tirar a CNH. Inclusive vai ter uma checagem dos militares, né? Eles falam coisas assim, ou falam, não, a vacina vai demorar 4 anos para ser desenvolvida.
são informações prontas que essas pessoas repetem de uma maneira assim, e é muito igual, entendeu? A maneira como elas são repetidas. Então, isso me parece ser uma boa evidência. Bom, demonização da esquerda, antipetismo, de fato, é forte. Uma coisa que explica o voto do Bolsonaro em 2018 é quase 100% das pessoas que nós pesquisamos é uma adesão a um discurso antipolítica institucional, reduzir a política à corrupção, né? E dentro disso, antipetismo, anti-Lula, não é 100% disso, mas isso é uma parte desse discurso antipolítico, né? Então, existe uma demonização da esquerda. Quando entra nos valores, aqueles que são mais aguerridos a valores tradicionais, mais conservadores, aproveitam para também projetar sobre a esquerda a dissolução moral, né? Então, isso está presente. Em relação às intensidades de preferência, é uma coisa interessante, porque as pessoas que apoiam o Bolsonaro, que falam que ainda apoiam e votaram em 2022, tem uma gradação grande de intensidade de preferência. Tem até os mais aguerridos, os mais fanáticos, e pessoas que têm várias críticas a ele, né? Principalmente críticas em relação à conduta dele, ou às vezes aos valores da família, às vezes a coisa da arma, né? Ou aos militares, isso varia, né? Agora, quem rejeita, rejeita de uma maneira muito, muito forte, né? Muitos dizem que o maior erro que fizeram na vida, não sabia o que estava na cabeça quando votaram no Bolsonaro. Existe, assim, um grande arrependimento por ter votado no Bolsonaro, uma sensação de vergonha, né, expressa pelos arrependidos. Muito comum, né? E, por fim, o resgate do Lula. Mais do que o resgate do PT, o resgate do Lula. Vários dos arrependidos... os arrependidos tem alguns que falam que, obviamente, não, PT nunca mais, eu não vou votar no PT, não é porque não voto. Mas vários deles declaram, mas é um número bastante expressivo, que votariam no Lula de novo, porque na época do PT era muito melhor, né? Que eles não sabem o que estava na cabeça quando viram, agora que eles podem comparar, eles veem que não é desse jeito, né? Que eles foram um pouco que tomados por aquela discussão, que o Haddad não era o Lula, tinha essas coisas também. Então, a coisa do Lula surge muito. Tem até uma frase que a gente gravou muito, que a pessoa falou: pô, eu passo até o Pix da minha conta para o Lula, ele pode até tirar o dinheiro da minha conta, que eu quero que ele volte, mesmo assim. É interessante que mesmo essas pessoas que falam que vão votar no PT, elas não fazem uma revisão, uma crítica da Lava Jato, entende? Elas não fazem uma crítica do que a gente poderia chamar de lavajatismo. Mas elas querem que o PT volte, que o Lula volte, pelas boas coisas feitas pelo governo, né? E o 7 de setembro? Agora, brevemente, para fechar, eu vou falar sobre o 7 de setembro. Houve somente uma pesquisa feita sobre o 7 de setembro, que eu vi, foi publicada aí, não foi feita por nós, né? Foi feita pelo Márcio Moreto e Pablo Atelato, mas tem coisas interessantes. É uma pesquisa feita em São Paulo, né? Tem umas porcentagens daqui, mas ela não tem uma amostragem estatística, foi feita durante a manifestação. Mas é interessante, quer dizer, a gente tem essas coisas da demografia aqui, uma demografia de homens. De fato, eu estou fazendo um estudo também quantitativo do Bolsonaro, utilizando dados de surveys, né, desde a época da eleição até os dias de hoje, e uma coisa constante é esse negócio dos homens, né? Os homens têm, de fato, qual a demografia do bolsonarismo, né? Olhando desde a eleição até os dias de hoje, até o 7 de setembro, né? Os homens têm maior probabilidade de apoiar o Bolsonaro do que mulheres, isso se manteve constante ao longo do período, desde a eleição até agora, né? Evangélicos têm maior probabilidade de apoiar o Bolsonaro, apoiam mais, né? Sempre precisa falar nessa linguagem. Apoiam mais o Bolsonaro do que católicos e do que pessoas de outras religiões também, né? Brancos apoiam mais o Bolsonaro do que pretos e pardos também, né? Se na eleição do Bolsonaro tinha um viés mais, as pessoas com maior renda tinham maior tendência de votar no Bolsonaro, hoje em dia isso mudou, né? Hoje em dia a faixa que tem mais tendência é de 2 a 5 salários mínimos, pelo menos no último, e eu estou falando disso, eu estou fazendo, na verdade, regressões logísticas de base de dados mesmo. Não estou me baseando só naqueles relatórios que o pessoal dos institutos colocam na mídia, porque aquilo ali pega as variáveis separadamente. Na regressão você vê, de fato, qual é o resultado, o efeito daquela determinada faixa de renda mesmo, né?
De novo, as pessoas com escolaridade mais alta apoiaram mais o Bolsonaro em 2018. Hoje já não é assim. Ele perdeu bastante. As pessoas que mais apoiam são que têm uma escolaridade de ensino médio incompleto, fundamental completo. Né? E também a base forte da eleição do Bolsonaro foi o Sudeste e o Sul. Hoje em dia, o Centro-Oeste e o Norte são as regiões que têm mais percentual de apoio ao Bolsonaro. Ele perdeu apoio no Sul e no Sudeste. Né? E aí também eles viram que nessa manifestação, a manifestação bolsonarista, como vocês podem ver, ela foi masculina, ela teve católicos e evangélicos, mas a porcentagem de evangélicos foi o dobro da porcentagem de evangélicos da população de São Paulo. Praticamente o dobro. Então, ou seja, também está de acordo com a base bolsonarista. Renda acima de salários mínimos não está de acordo com a base bolsonarista de hoje em dia. A manifestação tendeu a ser mais elitista do que a base do bolsonarismo em geral. Isso tem a ver, muitas vezes, com manifestações que tendem, de fato, a atrair gente de maior renda, e ela foi feita em São Paulo, isso aqui foi feito em São Paulo, na Paulista, ou seja, do lado dos Jardins Consolação, vários bairros de classe alta. Além disso, contou com ônibus que vieram de São Paulo, pago por gente, geralmente gente que tem mais condições pode viajar e fazer essas coisas. Então, tem um viés da manifestação que não corresponde ao bolsonarismo. Né? 49 não usavam máscara, e aí a gente vê, quando chega nos issues, que os bolsonaristas que foram lá eram pessoas, ou seja, provavelmente da ala mais aguerrida, o que é normal. Para ir numa manifestação, você tem que ser um apoiador bastante, vamos dizer, renhido, né? Mais fanático, ou forte, intenso do Bolsonaro. Né? E eu acho que, assim, a questão da manifestação é uma coisa que a gente tem que levar em consideração muito a contingência de como ela ocorre. Porque inclusive, eu acho que eu falei isso com o Fabiano. Se você pegar o Rio de Janeiro, teve uma manifestação grande de bolsonaristas em Copacabana, não é verdade? Assim, o perfil, pelo menos aparentemente, parecia ser similar ao de São Paulo, ou seja, pessoas mais velhas, né, com maior renda, pessoas mais velhas com maior renda. A escolaridade tem uma correlação grande com renda. Acontece o seguinte, como elas são feitas em bairros muito grandes, cidades muito grandes, que tem um contingente muito grande de pessoas desse jeito, não é muito difícil por muita gente apoiando na rua. Pelo menos 30 mil, 40 mil pessoas. Isso não é uma grande façanha. Né? E isso não quer dizer, não se traduz imediatamente em apoio eleitoral. Né, incapacidade de ter uma vitória eleitoral em 2002, ou mesmo um aumento da popularidade imediato. Ou seja, a gente não pode cair. Eu acho que existe pelo menos a esquerda no Brasil era muito ingênua em relação a manifestações de rua, e agora, como a direita está fazendo também manifestações de rua no Brasil, eu acho que existe uma certa vontade de ler a política logo depois da manifestação, como se houvesse um grande... ainda mais porque houve também a carta do Bolsonaro/Temer logo depois, que causou uma certa confusão na base de apoiadores do Bolsonaro, e a gente até hoje em dia, até os dias de hoje, não sabe ao certo qual a consequência disso do ponto de vista da popularidade do Bolsonaro. A pauta principal, vocês veem, né? Na nossa pesquisa, o que aparece mais de como os inimigos do Bolsonaro, por exemplo, as pessoas que se colocam no caminho dele, aparece o STF e aparece governadores e prefeitos. Por quê? Quando a gente fez o contexto da pesquisa, estava muito em voga aquele debate econômico, no qual o Bolsonaro acusava os governadores e prefeitos pela crise econômica, falava que ele não deixava, por causa da coisa da Covid e tudo mais, não sei o quê. No contexto da manifestação, o impeachment e o STF apareceu muito mais forte. Inclusive, eles mediram porcentagens lá na pesquisa. Vejam como esse tipo de agendamento é um agendamento feito pelo bolsonarismo, pela comunicação do bolsonarismo, né? Pelas redes de comunicação bolsonaristas. Ou seja, as pessoas foram para a manifestação agendadas para a questão do STF. A coisa dos governadores, da Covid, e mesmo a gente, quando está conversando, né, nos grupos focais, os políticos tradicionais também, o Congresso também apareciam como inimigo do Bolsonaro. Agora quase não apareceu. Então houve um certo deslocamento, aí, um foco na questão do STF,
em grande medida devido à maneira como foi convocada mesmo, né? A comprovação do negacionismo estava lá, tem algumas perguntas nessa pesquisa sobre Covid, sobre o uso de máscara e tudo mais. Mas agora eu quero fechar o seguinte, né? O que eu chamo os calcanhares de Aquiles do bolsonarismo. Baseado na pesquisa, né? Baseado no que ocorreu em 7 de setembro, eu acho que o bolsonarismo tem basicamente 3 calcanhares de Aquiles. Nós achamos, na verdade. É estranho, né? Porque seria assim um bicho de 3 patas, mas eu acho que até casa um pouco com essas figuras mitológicas malucas gregas, né? Por que não um monstro de 3 patas? Mas um deles é a corrupção. Por quê? Porque esse foi o elemento comum que elegeu o Bolsonaro, essa coisa de paladino da luta contra a corrupção, né? Contra o petismo, contra o lulismo e tudo mais. E eu acho que, assim, escândalos de corrupção são coisas que corroem a popularidade do Bolsonaro, corroem o apelo do Bolsonaro, né? Particularmente aos olhos dos seus apoiadores, né? Mas o efeito Teflon também aí funciona como um certo antídoto contra isso, ou seja, um escândalo que envolvesse diretamente Bolsonaro seria uma coisa muito mais danosa do que esse que envolve os filhos e seus apadrinhados e próximos, ainda que esses já causem algum dano, né? Então, eu acho que isso é estrutural da narrativa do bolsonarismo, e se isso cair por terra, o Bolsonaro realmente sofre um baque de popularidade. Os evangélicos também são uma das pernas do bolsonarismo, né? Por quê? Porque eles realmente estão no meio mais insulado do ponto de vista comunicacional e moral mesmo, na sua própria concepção de mundo, eu acho que tem muito isso. E, em grande medida, são dependentes das lideranças evangélicas, ou seja, as lideranças atuam muito, né? Atuam diária não, é semanalmente, pelo menos. Existe um contato muito grande das lideranças com as pessoas. Tem pouco, eu acho que não tem nenhuma, se a gente for pensar em instituição social, que tem um contato tão forte e intenso entre lideranças e as pessoas da base, como as igrejas, né? Então, esse é um calcanhar, é uma das pedras do Bolsonaro, e eu acho que, assim, se esse tipo de apoio ao Bolsonaro for fracionado, né, se as lideranças evangélicas não apoiarem de maneira, ou foram cooptadas por outras forças políticas, o bolsonarismo vai ser enfraquecido, né? E, por fim, as redes de comunicação bolsonaristas, porque, de novo, para funcionarem essas redes alternativas de comunicação, eles usam em grande medida. Bom, existem, né, as redes tradicionais de televisão, mas muito apoiadas por redes sociais, né? E aí o esforço, eu acho, que dos adversários do Bolsonaro deveria ser pela regulação, né, contra fake news, contra firehosing, né, contra perfis fantasmas, bots, né, compra de bot, fazenda de fake news, ciberterrorismo. Isso precisa ser regulamentado, e isso passa por uma ação política das suas progressistas, isso passa por uma articulação do judiciário, né, para pensar numa regulação que funcione. Tanto é que o Bolsonaro, né, acabou de editar esse decreto executivo para tentar distensionar isso, porque ele sabe que aí pega mesmo. Ele está querendo livrar a cara dos seus meios de comunicação para eles poderem continuar fazendo o que fizeram, porque fizeram isso na eleição, continuaram fazendo depois da eleição, e agora o 7 de setembro foi, em grande medida, produzido por esse tipo de chamado. No 7 de setembro, talvez a coisa que mais, para quem é adversário do Bolsonaro, a coisa que talvez mais assuste no 7 de setembro é que as redes de comunicação bolsonaristas, de novo, funcionaram para mobilizar a gente, né? Provavelmente, quais foram? Essas redes ilegais, inclusive supostamente, pelo que mostram algumas reportagens, né, tem dinheiro ilegal, ou seja, pode ser construído como um crime eleitoral, talvez em última instância, e também as igrejas, provavelmente. Eu estou falando aqui de especulação, claro, mas funcionou de novo, né? Então, eu acho que é um desafio para quem é adversário do Bolsonaro. São esses meus comentários. Obrigado. Obrigado, João. Olha, é muito material, né? E acho que algumas coisas ficam confirmadas, né? De várias desconfianças
que as análises políticas tinham a respeito, né, do que está se passando na política brasileira e outras coisas bastante surpreendentes. Assim, a gente tem, né, infelizmente, tem um teto para cumprir, então eu vou ser muito rápido e depois vou passar a palavra para as pessoas, para a audiência, para saber se alguém quer fazer alguma pergunta para vocês, aproveitando que vocês estão aqui, tem tanto material e não, né, e tanta coisa ainda para mostrar, então aproveitando esse espaço que vocês estão dando para perguntar e explorar mais, né, essa pesquisa. Eu fiquei com a seguinte questão sobre as consequências, né, do 7 de setembro. Né? Eu acho que houve ali, né, houve ali também um chamamento, né, eu diria, a questão da ruptura institucional, correto? E a pergunta, né, como é que vocês reagiriam a isso? Nós não sabemos como essa esticada de corda impactou e, principalmente, o seu recuo, que foi tão espetacular quanto a manifestação. Evidentemente que todo recuo ele tem que ser proporcional ao que deu ensejo ao recuo. Então, se o que deu ensejo ao recuo foi espetacular, o recuo também passa a ser espetacular, tem que ser espetacular. Então, foi uma coisa, toda ela espetaculosa. Né? Mas a questão é que, como consequência do 7 de setembro, o que se pedia era estado de sítio, no limite, uma invasão violenta do Congresso do STF. Ou seja, aquilo que os bolsonaristas estão dizendo nas suas pesquisas, na pesquisa de vocês, que não apoiam, né? Coisa do passado, uma coisa que não é isso aí, é a democracia, as instituições. Né? E 7 de setembro, de alguma maneira, desvela, né, uma opção decidida do Bolsonaro por um autoritário, né, com o apoio, né, das forças policiais, das forças militares, das forças policiais. Então, essa é uma primeira questão, uma pergunta, né, que eu me faço. Né? Uma segunda questão diz respeito a esse regime do pós-verdade, que é interessante, o João levantou, né? E é engraçado imaginar que as duas forças principais a serem atingidas aí são o Supremo Tribunal Federal e a Globo, certo? E ao quê? A Globo, né? Ah, sim, sim. Que foi a grande articulação em torno da qual a Lava Jato navegou e surfou, certo? E a gente pode dizer que assim, muito da concepção da Lava Jato tem a ver com a pós-verdade. Né? Está lá no texto do Sérgio Moro, de 2004. Né? Você precisa ter adesão para uma operação anticorrupção. Né? Poder acontecer, tem que ter adesão. Né? Tem que ter a adesão da mídia, né? Tem que ter o apoio a essas coisas que são estratégias políticas e não necessariamente aquilo que interessava, né? Que é a questão da verdade. Certo? Então, a Globo foi uma parceira da pós-verdade, certo? E agora está sendo a principal vítima. Né? Então, acho que isso coloca também uma agenda interessante, né, para a grande mídia, né, digamos assim, de reabraço aí do conhecimento científico. Mas isso também a título de comentário. Né? Eu não quero me estender, a gente vai ter aí mais uns 10 minutos, eu acho que é tempo de ouvir perguntas que vierem aí da audiência e depois para vocês finalizarem as suas... A gente responde essas duas agora, né? Vamos ver se tem alguém aqui na audiência querendo falar. O que a gente pediu foi de levantar a mão. Mas... Tá. Abraão, ótimo.
Pode Na falar. verdade, é só o que me chamou a atenção, então, já que estava muito silêncio e ninguém queria fazer alguma pergunta, me chamou muita atenção a respeito do maior apoio do Bolsonaro nas regiões sudoeste e norte, e aparentemente Centro-Oeste. Centro-Oeste e Norte. Isso, desculpe, centro-oeste e norte. E o sul, que eu acreditava que era uma aparência que ainda continuava forte. Não sei se vocês têm algo mais a acrescentar a respeito específico disso. Então, Abraão, eu estou entendendo que você quer uma exploração, uma reação deles a respeito da distribuição regional. Por que o Sul não apareceu como uma região relevante do bolsonarismo? É isso? E principalmente se há as pessoas estão começando a desacreditar mais, tem algumas... Sim, nessas regiões. Tá. Se há um viés, tá bom. Ótimo. A Regina está perguntando aqui, houve algum resultado relevante vindo das mulheres pesquisadas? Então, já temos mais duas questões, uma do ponto de vista regional, e se há uma desadesão no Sul, e outra da Regina aqui sobre a questão das mulheres pesquisadas, se há uma diferenciação aí nesse particular, dentro dessa variável aí. Né? Mais alguma pergunta de vocês? Aí eu passaria para a Carol e depois para o João, para a gente ir finalizando. Não, acho que não. Não tá, obrigado. Carol. Bem, então, vou tentar responder tudo rapidinho, nosso tempo está esgotado. Sobre os seus comentários, Fabiano, é interessante assim, eu fico pensando que se o Bolsonaro tivesse lido a nossa pesquisa, ele não teria feito o que fez em relação aos ataques, porque o que acontece? A base de apoios moderados, que é o que a gente percebe, que é a base que ainda está com ele, né, mas que não é tão fiel, ela gostaria justamente que ele fizesse o oposto, né, que ele não esticasse a corda nesse sentido, e não provocasse as outras instituições, que ele governasse. Tipo, existe meio que assim, eles apoiam, mas ainda tem um incômodo com a postura. Então, eu acredito que, assim, é uma estratégia, se for uma estratégia, que eu falo, uma estratégia para a base, mas é uma base muito fiel, que já está com ele, independente de qualquer coisa, né? Então, o que a gente percebe é que, pelos dados da pesquisa, é uma estratégia em termos de opinião pública, né? Então, a gente não consegue especular muito em relação ao que vai acontecer em outras áreas, mas se for pensar em o que a manifestação, os atos, podem provocar em termos de comportamento político e de opinião pública, é perder justamente esses moderados que ainda estão com ele, né? Porque as pessoas querem que ele pare de fazer isso, que ele pare de provocar os poderes, né? Elas não falam diretamente, óbvio assim, mas elas falam que assim, ele fala demais, ele devia falar menos, sempre vem esse assunto. Então, eu acredito que é muito negativo em termos de impacto, e a gente sabe que não, assim, que para acontecer algum tipo de ruptura, ou mesmo, sei lá, pensar em alguma questão, o apoio popular é importante também. Então, esse apoio do Bolsonaro, que já não tem sido muito grande, como era no início, se ele continuar nessa direção, ele tem perdido muito mais do que ganhado em provocar essas manifestações. A questão da comunicação realmente é muito interessante. As pessoas não, o João deve falar mais que eu, mas as pessoas não fazem essa ligação, né? Se elas fazem, a gente até perguntou. O que eu acho que surge um pouco são nos grupos dos arrependidos, que às vezes conseguem assim argumentar que a Globo coloca e tira a pessoa, né? Então eles usam muito essa expressão. Então, se a Globo quiser, ela provocou. Alguns falam do Lula, mas assim muito residual, da Lava Jato. Então não existe essa cadeia assim de raciocínio linear no sentido de que a Globo colocou a Lava Jato, né? Então não tem uma associação para eles entre as duas coisas. A Globo com a Lava Jato é indiferente, assim, não existe essa questão, não aparece na pesquisa. Sobre a questão das mulheres, a gente até... Está vazando meu áudio, são os manifestantes aqui da região.
A questão das mulheres, aparece, a gente tem uma questão, não era um filtro, porque a gente fez grupos mistos, nós não fizemos grupos somente com mulheres, então é difícil a gente pegar, nossos resultados não permitem, o regional um pouco mais, mas também não tanto assim, porque não era um filtro essencial, mas o que a gente percebe é que existe, o voto em 2018 tem uma influência muito forte da questão familiar, das pessoas, do pai quando é mais jovem, do irmão, né? Essa questão das mulheres, do voto no Bolsonaro, tem essa coisa, eu votei porque meu marido falou muito dele, então tem uma influência, assim, né? A gente fez pesquisa somente com bolsonaristas, e tem a questão militar também, a gente pegou, assim, muitas filhas de militares, então isso também tem uma aderência, tem uma adesão muito grande. Então, acho que são dois pontos. Essa influência do voto são mulheres que, pelo que a gente percebe, não era o foco da pesquisa perguntar isso, mas eram mulheres que não acompanham muito a política e acabaram tendo influência de pessoas no entorno delas sobre o Bolsonaro. Então, eu vou passar para o João, que eu acho que para fechar os últimos 5 minutos aí, para não estourar o nosso tempo. Obrigado, Carol. Estão me ouvindo? Então, eu acho que tem, assim, tem a ciência política e tem a opinião, os estudos de comportamento político, né, Fabiano? Assim, os estudos de comportamento político, estudo da opinião pública, é uma área da ciência política. Agora, a gente não pode fazer análise política achando que a opinião pública é toda análise política, né? A gente precisa ter uma ideia bem clara de o que significa a opinião pública dentro de um contexto político no qual você tem instituições, forças sociais, né? Tem o clima político do momento, tal. Então, assim, uma coisa é a gente falar, ver nossa pesquisa e concluir que foi uma pesquisa feita com bolsonaristas pegos a esmo, né? Ou seja, que não é um número muito grande, mesmo que seja uma pesquisa qualitativa, como foi feito em várias capitais, entrevistou ou teve a participação de mais de 200 pessoas, né? Eu acho que dá para ter algum tipo de, assim, de ideia de intensidade de preferências do bolsonarista. Pouquíssimos apoiavam a ditadura militar de uma maneira aberta assim. Mas isso não quer dizer... Então, assim, dá para a gente até concluir que a maioria das pessoas que falam que apoiam o Bolsonaro, que acham o governo dele bom, ou que votariam nele novamente mesmo, elas não, a maioria não apoiam a ditadura militar. Isso não quer dizer que os bolsonaristas não tendem mais do que os outros grupos políticos a apoiar a ditadura militar. Isso não quer dizer que uma fração radicalizada de bolsonaristas golpistas não possa pressionar uma agenda de golpe militar. A política, a gente sabe, não é feita pela opinião pública. Sempre alguém age. E é mais ou menos que nem a história de Copacabana, lá que eu estava falando, por exemplo. Copacabana tem 150 mil habitantes. Metade deve ser gente de idade aposentada. Se metade desses for bolsonarista, eles põem 35 mil pessoas na rua em Copacabana. Se juntar Ipanema, Leblon e Lagoa, você enche a nossa Avenida Atlântica de gente, entendeu? Só com as pessoas desse bairro. Isso não significa, não representa nada, mas, assim, pode, de fato, servir como justificativa para ações de grupos políticos, né, de instituições militares, política militar. Então, assim, se isso como a gente deve ler isso em relação à possibilidade de golpes, você tem que levar em consideração outros fatores, eu acho, né? A mesma coisa para o impeachment, né? Não basta você ter pesquisa de opinião pública após pesquisa de opinião pública falando que a popularidade do Bolsonaro é declinante, que a maioria das pessoas não gosta do governo, que até a maioria das pessoas gostaria do impeachment agora. O impeachment tem, de fato, condicionantes institucionais. Se o presidente da Câmara não aceita o processo de impeachment, não submete à votação, não é votado por 2/3 da casa para subir para o Senado, que faz, de fato, o processo, não rola, não é? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Agora, a possibilidade de ruptura institucional, o Bolsonaro está acenando para isso. Eu acho que, assim, não estão totalmente errados as pessoas que falam que ele tem uma coisa de... Ele faz uma certa estratégia de tentativa e erro, né? Vai que, né? Vai que os policiais aderem em massa, vai que se amotinam nos estados, vai que os caminhoneiros consigam armar uma greve, ou tivessem conseguido armar uma greve, de fato. Então, isso tudo é muito contingente, e eu acho que ele age
como todo político, assim, levando em consideração o tempo, né? Eu acho que isso ele já sacou, e torcendo para a fortuna, né, dele o ajudar, né? O favorecer. No caso, eu acho que seria a desfortuna do resto da República, mas tudo bem. Quanto à coisa do STF, da Globo, assim, eles apoiaram a Lava Jato, isso é fato, né? E agora estão fazendo oposição ao Bolsonaro, ou pelo menos estão sendo bastante duros com o Bolsonaro. Agora, eu acho o seguinte, e por que isso agora? Eu acho que em relação ao STF, eu não consegui pensar numa explicação melhor para o comportamento do Bolsonaro, ou seja, esse foco que eu disse para vocês. Primeiro, a preocupação era com, né, o Congresso, os políticos, os partidos, aí os governadores, os prefeitos, que não deixam de fazer. Aí focou muito no STF. Eu não vejo explicação melhor do que a questão dos filhos. Ele está altamente preocupado com essa questão legal envolvendo os filhos dele. E ele fala isso claramente. E eu acho que não é assim, uma exageração imaginar que ele quer que por qualquer maneira que o STF pare, né, de perseguir, de dar continuidade às investigações que envolvem o Flávio e o Carlos, né, Bolsonaro. Eu sei que é triste imaginar que a gente sofre, assim, a gente está numa crise institucional tão grande por uma coisa tão pequena, né? Mas é a realidade dos fatos, eu acho. Quantas regiões eu estava falando que, sim, houve uma perda relativa do apoio do Bolsonaro, tinha um apoio altíssimo no Sul na eleição, teve um apoio, teve uma perda relativa no Sul. O Bolsonaro teve muita votação no Sudeste, teve um apoio no Sudeste, não foi tão alto como no Sul em 2018, mas foi alto, ganhou no Sudeste, e isso, como o Sudeste é muito populoso, gera um excedente de votos para o nosso sistema eleitoral, que é um sistema de agregação nacional de votos. O Sudeste é muito importante. Então, você tem uma vantagem de 10% no Sudeste, é gente para burra. Então, é voto para burra. E também perdeu muito apoio no Sudeste, né? Agora, eu estava aqui com os resultados, você tem uma ideia, numa pesquisa mais recente aqui, 47% acha o governo dele negativo no Sudeste, 26% regular e 25% positivo. Ainda assim está empatado entre regular, se você puser regular e positivo de um lado e rejeitar e negativo do outro, ainda está empatado. O que, na verdade, no Nordeste. No Nordeste bate 60% de rejeição do governo dele, irregular 24% e só 13% de positivo. Então, se você comparar as regiões, ainda existe maior apoio no Nordeste, a despeito, inclusive, do fator do efeito do auxílio. Quanto às mulheres, eu acho que a Carol já respondeu. Eu achei só triste, só o último comentário, os relatos de algumas das mulheres bolsonaristas que diziam que a única informação política que elas... Duas, acho que falaram isso, né? Era do marido, elas não consumiam mídia. Elas recebiam uma coisa... que é um esquema bem tradicional, família tradicional machista, completamente, né? Parece uma coisa do fim do século XIX. Mas é isso. Tá, João, mas aqui surgiu uma pergunta só, é uma coisa dos católicos que apareceram nas pesquisas focais, se existiam carismáticos, canção novas, esses grupos que são muito conservadores e que apoiam o Bolsonaro. A gente não colocou como um filtro, a gente não fez grupos com designações dos católicos. Eu posso te falar nas análises as regressões dos surveys, os evangélicos sempre estão na frente dos católicos, assim, sei lá, uns 5%, 6% tem maior probabilidade de votar no Bolsonaro. Agora, o problema é que você não sabe, mesmo os surveys que tem aquelas pesquisas de opinião pública, a gente fala survey, eu não visto de cientista político, as pesquisas de opinião pública, que tem aquelas listas grandes, tem algumas tem 20 religiões diferentes, mas católico é uma só categoria, eles não perguntam quem é carismático ou não. A gente sabe que tem várias lideranças carismáticas que apoiam o Bolsonaro, mas é um conhecimento anedótico, né? A gente não tem quantificado isso. E nem como a Carol falou, a gente examinou, né, Carol, na nossa... A gente tinha católicos, mas aí a gente também não entra no detalhe. Mesmo os evangélicos, a gente também não filtra por... Não denominou, né? É muito complicado, né? É muito difícil lidar com esse volume de
Seria ótimo, mas é mais difícil. Então, seria interessante, Carol, fazer uma só de católicos e ver a diferença entre os carismáticos e os católicos mais... outras categorias de católicos. Bom, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, Carolina, muito obrigado, João. Queria agradecer também a Ana Paula, que está aqui na organização, na direção dos seminários, né? O Renan e a Simone, na logística, aí, no audiovisual, na sonorização. Todas e todos que participaram. Tá? E até a próxima semana. O Erickson já deve estar aqui, o Crivelli, né? Com o Beluso. Né? Será o Beluso é na quinta. Na quinta, então. Sim, é verdade. Agora na quinta-feira. Desculpa, Ana Paula. Desculpa. Quase estou detonando aqui a nossa sequência de seminários. É aqui na quinta-feira. O Crivelli já vai estar de volta. Hein? Muito obrigado aí. Boa noite. Boa noite. Sei, gente. Carol, boa noite, João. Valeu. Obrigado a todos. Boa noite. Abraço. Boa noite.